sejam bem-vindos novamente aos estúdios da TV Êxito no nosso programa Clique Jurídico. E seguindo as nossas séries de entrevistas com os candidatos da OAB aqui do Vale do Paraíba, hoje o nosso convidado é o atual presidente da OAB de Taubaté, o Dr. Guilherme Viana, que é candidato à reeleição. Seja bem-vindo, Dr. Guilherme. Obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Para começar, então, a você apresentar as suas propostas, vamos falar um pouquinho sobre o jovem advogado. O que você propõe para melhorar a recepção do jovem advogado? Legal. Desde o início do nosso mandato, nós reinstalamos o escritório experimental. É um projeto que a OAB Taubaté já tinha há bastante tempo, no entanto, ele foi fechado ao final da última gestão. Nós reabrimos, é um escritório onde o jovem advogado tem a oportunidade de ter um treinamento profissional, uma capacitação profissional. Existe um coordenador, existe apoiadores. Esse coordenador tem trabalhado, além de promoção de eventos, palestras, encontros jurídicos para debater temas relacionados à novidade de direito ou aos casos em que são atendidos. O escritório modelo, esse escritório experimental, ele presta atendimento à sociedade, então é um atendimento gratuito que é feito para pessoas que recebem até 2 salários mínimos, por exemplo. Existe uma limitação de número também de atendimentos, até para não criar prejuízo nenhum para a nomeação de advogados dativos do Estado. E é como uma porta de entrada para o exercício profissional. Isso é um projeto que tem dado certo, a gente adaptou, melhorou ao longo desses 3 anos do mandato. E, paralelo a isso, nós temos um projeto novo com a Comissão do Jovem Advogado de trabalhar também eventos com promoção de informação e acesso à informação de direitos à sociedade, como uma plataforma também para esse jovem advogado ingressar no mercado de trabalho. Porque a grande dificuldade que a gente percebe dentro da sociedade é que as pessoas às vezes não têm acesso à informação do seu direito. Então, se a OAB puder transformar num mecanismo, num meio de comunicação, de acesso de direito e informação à sociedade, o jovem advogado pode trabalhar nesse sentido, pode entrar dentro desse mercado, inclusive com uma plataforma e um meio dele se desenvolver, trabalhar com os outros e divulgar também o seu nome, ingressando dentro do mercado de trabalho. Um tema muito tratado atualmente é sobre a ESA, a Escola Superior de Advocacia. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Interessante. Em Taubaté, o que acontece? Atualmente, nós não temos mais a ESA. A ESA foi fechada em meados de 2012 para 2013. E a justificativa que a Escola Superior deu a Taubaté foi que havia uma dívida muito grande. Ou seja, gestões anteriores à nossa mantiveram a ESA, mas mantiveram ela sem utilidade, com funcionário e gerando despesa. Então, ao longo do tempo, essas despesas foram aumentando e quando nós entramos já não tínhamos mais funcionário. Tentamos reimplantar com o início dos programas e projetos que a ESA desenvolve, só que diante da ausência de funcionários, a ESA não pôde ser realizada. Então, em meados de 2012, ela foi oficialmente fechada, tendo em vista o argumento de altas despesas geradas por gestões anteriores. Uma má gestão anterior em relação à estrutura. A Escola Superior de Advocacia, ela é um caminho voltado para o advogado em termos de aprimoramento profissional. Isso é uma função da OAB, dar ao advogado um suporte de aprimoramento. Mas ela não é apenas o único caminho. Existe o curso Êxito, existem outros cursos, existem outras associações que também promovem cursos, também promovem excelentes projetos e todos esses projetos foram levados para a OAB Taubaté. Com a eleição e, eventualmente, o candidato Ricardo Saeg sendo vitorioso em São Paulo, e o Eduardo Arruda Alvim, que é um professor da PUC de Direito Processual, família renomada do direito, ele assume a ESA e os projetos que ele tem para a ESA são projetos interessantes, voltados de fato ao advogado e uma acessibilidade maior. Porque hoje, por exemplo, um curso da ESA, ele é mais caro do que outros cursos.
Então, que projeto é esse que eu vou levar para o advogado? Que trabalho é esse que eu tenho que levar oficialmente ao advogado? Trazendo para ele um curso da ESA, onde o curso ele é mais caro do que outros que eu posso promover com um preço melhor e uma qualidade igual ou maior ao curso da ESA. Então, a gente trabalhou ao longo do tempo que a ESA ela é um caminho voltado para o advogado, mas a gente não pode transformar isso como uma única opção, porque isso fecharia portas para outros trabalhos que vêm sendo realizados de uma forma muito eficiente, como, por exemplo, o curso Êxito aqui em São José dos Campos. O senhor acredita que é suficiente hoje o número dos integrantes e das comissões na 18ª subseção da OAB? Não, nós trabalhamos com uma ideia de insuficiência. Todo trabalho é voluntário, todo trabalho é gratuito e nós sabemos que há uma dificuldade muito grande das pessoas disponibilizarem tempo do seu escritório, da sua família, para projetos junto à OAB. Então, as comissões que existem, elas de fato são insuficientes. A gente busca dar apoio, dar autonomia, dar uma oportunidade para todos aqueles que querem nos ajudar dentro da OAB Taubaté, mas isso a gente sabe que é necessário sempre aumentar, porque grandes projetos são feitos com o apoio de várias pessoas. A OAB Taubaté ela não é apenas uma gestão de Guilherme, isso jamais foi, todo mundo que tem participado da OAB Taubaté, tem ido, frequentado a casa, tem percebido isso, que é uma gestão de 5 diretores acompanhados de comissão. Quanto mais a gente puder descentralizar, difundir ou separar, distribuir trabalho em relação às comissões de diretores, o trabalho que pode ser realizado é bem melhor. Um dos grandes desafios hoje para os advogados é estar incluído na era digital, com os novos processos eletrônicos. O senhor tem alguma proposta para contribuir com essa inclusão? Legal, parabéns pela pergunta também. A era digital em Taubaté, ela aconteceu em setembro de 2013. Então, nosso mandato começou em janeiro de 2013. Em setembro, a Justiça Estadual Civil começou obrigatoriamente a trabalhar com o processo eletrônico. Dentro desse intervalo, e a partir do momento que tivemos ciência oficial de que Taubaté seria incluído no processo eletrônico, o fornecimento de assinatura eletrônica aos advogados, isso foi feito em Taubaté. Na época gerou uma procura muito grande e hoje ainda Taubaté é uma referência nesse sentido, porque a gente recebe advogados de São José dos Campos, recebe advogado de Ubatuba para fazer o certificado eletrônico dentro das nossas instalações. E com relação aos advogados, o que foi feito? Eu montei um projeto de apresentação do processo eletrônico e nós levamos à OAB mais de 400 advogados. Isso semanalmente, a cada quarta-feira, às vezes fazíamos terças e quartas-feiras pela manhã, chamávamos 20 advogados, 30 advogados, através de uma ordem de preferência, que foi a pessoa quis participar desse treinamento. E nós, então, dentro do auditório, fizemos uma apresentação do processo eletrônico, um passo a passo de como funciona, onde que você peticiona, e isso foi inovador. Nenhuma subseção da região teve um trabalho igual ao que nós fizemos em Taubaté. E nós capacitamos mais de 400 advogados na época. Isso desde 2013. De lá para cá, o que foi feito? Nós criamos uma sala dentro da OAB Taubaté. Inclusive, um dos candidatos tem falado que não existe, de falta de conhecimento, porque ele não foi à OAB Taubaté, faz tempo que ele não vai até lá, mas na OAB Taubaté tem uma sala específica para peticionamento eletrônico, uma sala com 2 computadores, onde o advogado pode chegar e utilizar-se de todos esses recursos diretamente, caso ele tenha dificuldade de fazer isso no escritório dele. Todas as salas do fórum aceitam peticionamento eletrônico, estão aptas para isso. O que há uma questão muito complicada é a seguinte: nós não recusamos nenhum atendimento. Diariamente eu recebo ligação de colegas, quem já me ligou sabe que isso é verdade. Diariamente ligam ao OAB Taubaté e pedem orientação. Quais são as dúvidas? De informática e jurídica. As dúvidas da informática a gente tenta sanar na medida do possível. As dúvidas jurídicas,
O funcionário da OAB, ele não pode dar orientação jurídica de como fazer o peticionamento. Por exemplo, qual é o nome da ação que se utiliza? Para quem o endereço? Primeiro grau, segundo grau? Essas dúvidas, a gente tem buscado saná-las dentro de uma certa limitação. Ou seja, me ligando, tirando uma dúvida dentro da OAB. Então, desde 2013, a gente vem fazendo um trabalho muito dedicado a esses advogados. Desde a capacitação em si, com a apresentação do painel, da página da internet e fazendo, inclusive, peticionamento fictício, já que o site permite isso. Por exemplo, eu crio um caso modelo e mando através de mando através do portal eletrônico um processo que não existe, como uma página teste. A gente fez isso várias vezes dentro da OAB Taubaté e de lá para cá a gente tem capacitado. A gente tem tirado dúvidas, tem levado os advogados até a OAB, tem uma sala específica para treinamento. O que não é possível é contratar funcionário para fazer esse tipo de trabalho. Isso, inclusive, outros candidatos já falaram, cogitaram, mas isso não é possível. Primeiro, porque a contratação de funcionário é feita pela OAB São Paulo. A OAB São Paulo que contrata, não é a OAB Taubaté. Eu, por Taubaté, teria que contratar alguém. Para contratar alguém, eu tenho que ter verba e autorização de São Paulo, que nunca nos foi dado. Então, não é possível ter alguém lá, plantonista, para tirar dúvida de informática e jurídica. Mas qualquer pessoa que tem dúvida, tem ligado e tem sanado. Isso a gente tem feito e eu acredito que não há ninguém que possa ligar hoje ou falar que foi até a OAB e não teve um problema resolvido. Legal. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o orçamento da OAB, que também é um tema que é muito perguntado para o senhor, né? Isso, a questão do orçamento é a seguinte, todo advogado paga uma anuidade. A anuidade não é barata, de fato, é a maior anuidade dentro das associações profissionais que existem. Hoje, o valor que se paga ao longo do mês, ao longo dos meses, né, dentro do ano, é um valor de R$ 77, R$ 80, que se buscar os benefícios que a OAB oferece, são relevantes. Tem livraria, tem CASP, tem farmácia, tem clube de serviços. Mas essa anuidade, toda ela é endereçada a São Paulo. Ela não fica para Taubaté. Não há nada de dinheiro que entra dentro do caixa da subseção. O que a OAB São Paulo faz? Ela contrata funcionários para a OAB Taubaté. Então, todos os funcionários de Taubaté são pagos através desse dinheiro decorrente da anuidade. O que é caixa da OAB Taubaté? Xerox e digitalização de papéis nos fóruns. Então, é óbvio que a receita é uma receita muito pequena e, sobretudo, na era digital. Por exemplo, quando nós assumimos a OAB, nós tínhamos um caixa de R$20 mil. De 20 mil. Nós conseguimos fazer um projeto de trabalho para mudar os fóruns, porque a gente mudou todos os móveis dos fóruns, compramos material para a OAB Taubaté, fizemos uma reforma em toda a área de jardinagem da casa da OAB, fizemos modificação no auditório com implantação de novos equipamentos, ou seja, além da aquisição de equipamentos, criação da sala do advogado, hoje nós temos um caixa que está próximo de R$100 mil, já teve mais e está dentro desse valor de R$100 mil. Apesar de tudo isso, cujo dinheiro é proveniente apenas de xerox e digitalização de processo. Quando nós recebemos a OAB, a receita mensal era de em torno de R$10 mil. Hoje, ela, com muito sacrifício, está em R$5 mil. Com muito sacrifício, a gente consegue receber R$5 mil de dinheiro de xerox e digitalização. Para a sociedade, isso é uma vergonha. Por quê? Porque a OAB São Paulo não tem um projeto até hoje para levar às subseções esse dinheiro. O que gera isso? Gera uma impossibilidade de autonomia. Falam em autonomia de subseções, mas isso não existe. Por quê? Porque se a gente depende de dinheiro e a nossa receita é pequena e o gasto desse dinheiro depende de autorização de São Paulo, então é óbvio que nós não temos autonomia nenhuma para isso. E daí eu escutei de um candidato falando que era um absurdo cobrar por digitalização.
É porque é um absurdo essa informação que ele está passando para a sociedade. Ora, se eu não cobrar pela digitalização, que todas as subseções cobram, porque isso é uma imposição de São Paulo, do candidato, inclusive, que eles apoiam em São Paulo, que exigem que se cobre, a OAB Taubaté não tem receita. E se não tem receita, como é que vai fazer reforma da casa? Como é que vai comprar computador novo? Como é que vai instalar ar-condicionado? Como é que vai comprar material? Como é que vai fazer eventos sociais? Esse dinheiro vem de onde? Vem de xerox e digitalização. E de cursos que nós promovemos, porque nós não temos a ESA, então buscamos promover cursos por iniciativa própria, como uma forma de também fazer receita. Além do que esses cursos têm preços mais baratos do que o da ESA, que foram cobrados, por exemplo, aqui em São José dos Campos. A título de exemplo, hoje nós temos um novo Código de Processo Civil, que começa a vigorar a partir de março do ano que vem. Taubaté foi a primeira subseção a promover um curso sobre o novo Código. Nós fizemos por iniciativa própria, encontramos professores, contratamos diretamente, fizemos um pacote, oferecemos isso ao advogado, demos um código novo a cada advogado, e o valor desse curso era metade do valor cobrado pela ESA aqui de São José dos Campos. Legal. Candidato, a gente vai ter que encerrar a entrevista, até por uma questão de tempo, então gostaria que você fizesse rapidamente as suas considerações finais e falasse alguma coisa que não foi dita ainda. Tá, eu parabenizo primeiramente o êxito pela iniciativa, acho que isso é um projeto importante, divulgar o trabalho, trazer as opiniões de cada candidato para que o eleitorado tenha consciência do que está acontecendo. A OAB Taubaté, nesses 3 anos, mudou muito, vários projetos foram feitos, a gente abriu a OAB para todos os advogados, isso é um fator que todo mundo reconhece. Hoje, qualquer advogado pode ir à OAB, tem oportunidade de trabalhar, tem oportunidade de levar um projeto seu para dentro da ordem. A disponibilização da casa foi para todo mundo, melhoramos o acesso, melhoramos os materiais, melhoramos os equipamentos. Tivemos uma intervenção muito importante na área da saúde. A Unimed Taubaté teve um problema com um reajuste que eles queriam impor aos advogados. Nós não concordamos, ingressamos com pedido judicial, conseguimos paralisar o valor está congelado há 2 anos, sem aumento, em prol de todos os advogados, garantindo a todo mundo esses atendimentos. Ou seja, todos os trabalhos que poderiam ter sido feitos, nós tentamos realizar de uma forma razoável e a contento. De fato, tem projetos que a gente não conseguiu implantar, e por isso a necessidade da permanência por mais 3 anos. Sobretudo porque a OAB São Paulo, ela congela administrativamente as subseções. Então, para a gente ter um conhecimento e um trabalho sobre isso, a gente teve que aprender ao longo desses 3 anos. E a melhora de tudo que a gente conseguiu, ela só será possível nos próximos 3 anos de difundir. E por isso, portanto, é que é necessária a permanência por mais 3 anos. Não tem interesse em ficar a OAB eternamente, como outros candidatos, mas sim um tempo necessário por tudo aquilo que já foi feito ser implantado. Já que uma mudança nesse momento para um candidato que não teve nenhum cargo de direção na OAB, seria, de certo modo, improdutivo. E em especial por quê? Porque cada eleitor tem que ver o seguinte: a OAB não é dirigida apenas pelo presidente Guilherme, ou o candidato Ivanage, ou o candidato Aribicudo. É importante que todos os eleitores visualizem todos os diretores. Busquem saber quais são os diretores, quais são os candidatos e que trabalhos que eles já realizaram em prol da OAB e que trabalhos eles realizam dentro da sociedade. E saber se são de Taubaté, se são pessoas que trabalham, que têm um respeito social. Então, cada voto tem que ser escolhido pelo grupo e não apenas, talvez, por um candidato. Muito obrigada por aceitar nosso convite, doutor Guilherme. E vocês continuem acompanhando a programação do programa Clique Jurídico da TV Êxito. Obrigada a todos. Obrigado.